Jovens do Brasil, vocês que vão fazer o PISM 1, 2, 3 de literatura, esse bloco aqui é para todos vocês, então a gente vai pular a vinheta, vocês já deem um like de vocês e a gente começa logo em seguida, vamos lá! Olá meninos e meninas, Jovens do Brasil, tudo bem com vocês? Já estamos agora na reta final de preparação para o PISM 1, 2, 3 de literatura e se você ainda é novato aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva aqui, ative o sininho e vocês vão ler aqui nos comentários aqui embaixo que muitos dos ex-alunos já fizeram a prova do PISM 1, 2 ou 3 e garantiram notas 4 ou 5 em literatura e com você não vai ser diferente se você prestar atenção e acompanhar todo esse material que eu preparei para vocês fazerem a prova do PISM e mandarem muito bem, garanto para vocês. Então vamos lá? Bom, quanto a essa primeira parte, como vocês vão ver lá no conteúdo programático do PISM, ele é um conteúdo comum às 3 séries. Portanto, se você vai fazer o primeiro ano, o segundo ano ou o terceiro ano do PISM, esse conteúdo aqui de literatura, ele é igual para vocês 3. Tudo bem? Agora, a segunda parte, dependendo do módulo que vocês vão fazer, eu tenho conteúdo para cada um de vocês e ele vai estar disponível aqui nos links para vocês, tudo bem? Aqui nos comentários vocês vão ter o link específico para a parte de literatura do PISM 1, o conteúdo específico para o PISM 2 e o conteúdo específico para o PISM 3, tá legal? Mas, sem enrolação, vamos lá que hoje nós veremos os conceitos essenciais operacionais da leitura do texto literário. Um nome grande desse, com um conteúdo que vai dar pra gente trabalhar de maneira tranquila. E é só você ir lá no meu canal no Instagram que você vai ver a foto desse quadro aqui, assim como ele está, e depois também um conteúdo todo, ele todo marcado como vocês vão ver, e já vão deixando o print aí para vocês fazerem todas as anotações, fazerem os mapas mentais de vocês. Mas a gente vai começar então com os gêneros literários. Bem, como vocês vão perceber, gente, a prova do PISM, ela é uma prova de interpretação e ela foca em cima de escolas literárias. Como vocês bem sabem, a prova do PISM 1, ela contempla principalmente a literatura produzida na segunda metade do século XX. A prova do PISM 2, ela vai contemplar principalmente a literatura do romantismo até os romances de 30. E a prova do PISM 3 vai tratar da literatura dos séculos 16 ao século 18. Portanto, nós precisamos compreender aqui o que são esses gêneros literários. Então, esse primeiro aqui, o gênero narrativo, ele tem a ver com, principalmente, a produção em prosa. E nós temos um outro conteúdo de extrema relevância aqui, como eu já falei com vocês, que é o gênero lírico. Ou seja, é aquele que vai envolver a poesia. Lembrando que eu já tenho um conteúdo específico que diz como é a leitura do texto poético, como fazer, como resolver questões do gênero poético, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vale a pena assistir esse material também. Dando continuidade aqui, nós temos os elementos para a leitura da narrativa, que é dividido em 3 partes. A primeira parte é o narrador. O narrador, ele é dividido em narrador observador e narrador personagem, que é o narrador de primeira pessoa ou narrador de terceira pessoa. Tudo bem? Então, o narrador de primeira pessoa, ele é conhecido como o narrador personagem, é aquele no qual existe a primeira pessoa, porque ele conhece, ele vê tudo ali, ele participa da história. Então ele é contado em primeira pessoa, ele é conhecido como narrador personagem, tudo bem? Já o narrador em terceira pessoa, ele é conhecido como narrador observador, porque ele está distante e ele consegue observar a presença, a sensação dos demais personagens ali envolvidos. Portanto, ele é conhecido como narrador observador. Tudo bem? Colocar o R aqui. Narrador observador. E existem 2 tipos de tempo na história. O tempo cronológico, início, meio e fim, era uma vez, e o tempo
psicológico. O tempo psicológico é aquele que existe um fluxo de consciência. Ao mesmo tempo que você está contando uma história no presente, você consegue ir ao passado e você consegue voltar para o presente ou ir ao futuro. Um grande exemplo disso dentro da literatura brasileira é Macunaíma, do Mário de Andrade, que está indicado para o Pisme I, autor do modernismo, no qual ele transita ao longo do tempo e também faz essas mudanças geográficas aí, que é o nosso próximo espaço. Nós temos o espaço real, ou seja, de uma cidade, de uma localidade que realmente aconteceu, e nós temos também o espaço imaginário. O espaço imaginário é aquele no qual o autor ele consegue criar uma história, tá, para uma localidade que talvez não exista. Um outro exemplo dentro do modernismo é a Pasárgada do Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pasárgada. Pasárgada, na verdade, gente, ela existiu lá na antiga Pérsia. Mas essa Pasárgada que o Manuel Bandeira fala, ela é um local imaginário. Tudo bem? Então, se vocês estão gostando até aqui, já deixem o like de vocês, vão se inscrevendo, mandem para os amigos que tem muito conteúdo do Pismo aqui para a gente fazer uma revisão muito legal. Então vamos dar continuidade aqui, que é quando a gente vai chegar às especificidades do discurso ficcional. Aqui, pessoal, é importante nós lembrarmos de uma expressão que é chamada de pacto do leitor. Gente, vejam, o que seria esse pacto do leitor? Não adianta você ler um texto literário e dizer, ah, mas isso não é verdade. Ah, como que ele conseguiu fazer isso? Se você for ler um texto, se você for assistir a um filme, se você for ouvir uma música com esse pensamento cético, muito provavelmente você não vai conseguir abstrair o objetivo daquele artista. Você precisa fazer o pacto do leitor, que nada mais é do que você crer que aquilo que você está lendo na fala do narrador, no tempo da história, no espaço onde aquela história acontece, tudo aquilo ali é factível, ou seja, aquilo pode ser real. Então, dentro desse contexto, nós temos o conceito de ficção, ou seja, aquilo que não é real, e o conceito de não ficção. Aqui, por exemplo, pode aparecer uma biografia ou uma autobiografia. Qual a diferença da biografia para uma autobiografia? A biografia é alguém que escreve sobre a vida de outra pessoa. A autobiografia é quando você escreve de si mesmo. E, por incrível que pareça, geralmente a biografia ela contém mais detalhes, mais riqueza de detalhes do que a autobiografia. Mas, Geraldo, como assim? Se nesse outro caso é a própria pessoa que está escrevendo, como que uma biografia pode ter uma riqueza maior de detalhes do que a auto? Exatamente porque quem está escrevendo a sua própria história não vai ter tanto interesse em contar aquelas historinhas de notinha de rodapé, sabe? Que ninguém conta nos stories, ninguém conta no Twitter. Exatamente essas histórias, quem está escrevendo a vida do outro, já que não é uma ficção, ela vai lá. É aquilo que o autor não quer contar, é aquilo que o leitor quer ler. Então, exatamente essa dicotomia aí entre interesse e autor é que gera um resultado maior na não ficção. Tudo bem? Beleza, hein? Então vamos dar continuidade, porque agora nós veremos os elementos para a leitura do poema. E aí nós temos dois pontos. O sujeito poético aqui, ele está falando do eu lírico. O eu lírico, gente, o eu lírico é a voz do poema. Não confundam a voz do autor, a fala do autor, com o autor na obra. Porque você pode encontrar um homem escrevendo como uma mulher. Então isso é o eu lírico, é a identidade que ele assume naquele texto. Na maioria das vezes é verdade, o autor, ele é o eu lírico na obra. Mas vocês não podem assumir isso como uma verdade suprema. Às vezes o autor assume uma outra identidade. Um exemplo maior disso é o Fernando Pessoa.
O Fernando Pessoa, que já vai aparecer no PISM 2, ele é um autor que aparece e ele tem os seus vários heterônimos. Esses heterônimos são marcas que fazem com que cada identidade dele, seja o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, além do próprio Fernando Pessoa, cada um deles tenha uma identidade própria, portanto, tem uma visão diferente. O tempo e o espaço seguem a mesma ideia aqui, então faltou colocar uma barra aqui, né? Então o tempo, ele também pode ser um tempo cronológico ou não, tá? E o espaço, a mesma questão. Pode ser um local verdadeiro, ou ainda que seja um local verdadeiro, na cabeça do eu lírico ele pode ter uma outra dimensão, ele pode ter uma outra importância, ele pode ter uma outra relevância. E por último, como nós veremos aqui, as especificidades do discurso poético. E aqui nós estamos falando de imagem e ritmo. Vejam, a questão da imagem aqui, nós estamos falando das figuras de linguagem. Você pode falar de uma sinestesia, você pode falar, por exemplo, das metáforas, das metonímias, tudo bem? E aí, então, eu vou deixar aqui também no card para vocês um vídeo sobre figuras de linguagem para que vocês possam ampliar esse conhecimento e ampliar, consequentemente, as chances de vocês tirarem 4 ou 5, como eu falei com vocês no início desse vídeo. Eu garanto para vocês, é só vocês seguirem à risca. E também, logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link para o simulado exclusivo que eu fiz para o PISM para vocês. E lá próximo à data do PISM eu vou corrigir numa live juntamente com vocês, e podem ficar tranquilos que independente do ano que vocês estiverem assistindo a esse vídeo, vai ter simulado exclusivo, vai ter live de preparação para o PISM, beleza? Então, nesse caso aqui do ritmo, se vocês estão usando, por exemplo, polissindeto, se estão usando anáfora, uma catáfora, ou seja, é a fluência, se são versos livres, se são versos brancos. O que são versos brancos? Versos brancos são aqueles que não têm ritmo. Sim, nem toda poesia tem rima. Fiquem com essa informação aí, porque isso é o que a gente chama de versos brancos, beleza? Por isso, aqui a gente está falando de ritmo. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, espero vê-los nos próximos vídeos de preparação aqui para o PISM, tanto de literatura quanto de língua portuguesa. Um grande abraço a todos vocês, mandem para os amigos e até mais. Valeu, fui!